A convocação foi feita. Começou agora para a Copa do Mundo, a jornada para a Copa do Mundo. Convocação feita pelo grande Carlo Ancelotti, por isso estamos todos a caráter. Inclusive, eu estou vestido, estou aqui, ó, de Chloe, a enteada do Ancelotti aqui, ó. Quero a opinião dos meus amigos aí sobre minha roupa de Chloe. Estamos todos aí. Cara, louco. Tô imitando a enteada do Ancelotti, mano, vim de Chloe. Então, estamos todos aqui, né, para falar, comentar sobre a convocação, aliás, do Carlo Ancelotti. As escolhas que ele fez, as escolhas os jogadores que ele deixou de levar também. Então a gente vai falar aqui, também trouxemos as nossas convocações. A gente pedir para todo mundo me mandar a convocação que faria. Alguns mandaram antes da convocação do Ancelotti, outros depois, mas isso não importa, porque todo mundo mandou quem convocaria, independente do que o Ancelotti fez, eu imagino. Então a gente vai bater a nossa convocação com a convocação do Ancelotti, dizer nossas opiniões, e, enfim, começou a jornada para a Copa do Mundo. Matheus Moreira está aqui comigo. É isso aí, Matheus Moreira. E aí, cara, porque eu fiquei assim hipnotizado, mano. Quão bonito tu veio, cara. Aí é difícil, mas a gente veio falar da seleção, aí tu vem bonito desse jeito. E aí, como é que fica? Eu vim de Chloe, cara. Chloe McClay. Cara, tenta ficar menos assim, cara, porque o pessoal vem assistir o vídeo, mas aí tu vai aparecer, mas aí ninguém mais vai escutar nada, mano. É isso. Vou botar mais uns acessórios aqui pra ficar mais parecido. Tô com o Carlos também. É complicado, né, pô? Porque a gente veio pra cá gravar sobre futebol e o assunto vai ser outro. Vai ser a beleza, a elegância do nosso querido Ravel. Mas, enfim, finalmente a convocação feita, encerrada, uma boa expectativa, né? Como há um bom tempo nós não tínhamos. Os 2 últimos ciclos sem muitas novidades, surpresas, e dessa vez não. E é isso aí, muitos acertos, alguns erros, ao meu ver, e a gente vai falar um pouco sobre isso no decorrer do programa. Estou aqui com o Matheus Bastos. E aí, rapaziada, perdão aí pelo enquadramento, pelos olhos tortos, mas PC da Xuxa não tem mais câmera e agora estou pelo celular, não vai dar certo. Isso aí, aos trancos e barrancos, estamos sempre aqui por vocês, nossa grande audiência. Então deixa o like, comentário. O Carlos foi dar uma volta ali, mas já ele volta. Mas estamos sempre aqui por vocês, nossa audiência, lutando aqui por vocês, fazendo acontecer. Então já deixa o like, comentário, bota aí quem que você levaria, quem não levaria, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. Bom, produção já pode passar para a próxima imagem. Estou botando aqui, enquanto eu coloco mais acessórios, para ficar mais parecido com a Chloe McClay. Só um instante, problemas técnicos. Acontece. Bom, aí a página dos defensores. Vamos voltar uma para os goleiros, né? Só para a gente poder falar um pouquinho sobre os goleiros. Que isso? Que é isso ali, cara? Volta ali só para ver o negócio. Não dá não, mano. Famosos que deveriam ter asas. Tem condições, cara, mano. O Michael Jackson, o Celso Portiolli. Acho que a produção teve um pequeno erro, então eu passo para o próximo slide. Esses são os goleiros, né, que a gente colocou aí na nossa convocação. Acontece essas coisas, né? Programas aí, a produção. Às vezes tem umas gaiatices aí, essa produção. Mas enfim, o Ancelotti levou o Alisson, o Ederson e, para surpresa de muita gente, o Everton. O que está em vermelho é o que a gente difere do Ancelotti. E, assim, como se fosse. Na do Ancelotti, que está ali na esquerda, é como se fosse mais ou menos o que ele surpreendeu, o que ninguém acertou. Então, assim, o Ancelotti, ele levou o Alisson, o Ederson e o Everton, que surpreendeu.
Eu escolhi Alisson, Ederson e Hugo Souza. E todo mundo foi com essa escolha de goleiro. Alisson, Ederson e Hugo Souza. Eu queria que começar pelo Matheus Moreira, que ele falasse aí da escolha de goleiro dele e da escolha do Everton também. É bom, assim, pelo ciclo que o Ancelotti estava convocando, eu achei que era o certo, né? Talvez o Bento brigasse, mas o já tinha jogou até contra o Japão, que é uma seleção das mais fortes que o Brasil jogou no ciclo, então achei que tinha dado um respaldo para ele, né? Um teste contra uma seleção que vem tão forte para essa Copa. E o Alisson é o titular, todo mundo sabe, o Ederson já é figura carimbada também, é sempre o reserva imediato, então eu achei que era mais fácil era os goleiros, né? Mas aí o Ancelotti é 5 vezes campeão da Champions e eu sou o Matheus, né? Mas aí ele vai lá e chama o Everton. Que também é um bom goleiro, que recuperou, né? Eu acho que muita gente vi reclamando, porque o Everton em 2023, o Everton em 2024. Mas a gente tá em 2026, mano. O cara tá fazendo um bom ano pelo Grêmio. E é um terceiro goleiro, mano. É um pegador de pênalti, então você tem 3 goleiros, mano. O segundo dificilmente entra. Imagina o terceiro, mano. Aí você ficar reclamando por causa disso, mano. E o cara, pelo menos, tem um histórico de pegador de pênalti. O Brasil ganhou uma Olimpíada por causa que ele pegou um pênalti. Então, eu acho que ok levar ele de terceiro goleiro. Era aí onde eu ia chegar, porque assim, eu vejo bastante. Eu já vi algumas pessoas dizendo que o Everton não é um goleiro pegador de pênalti. Assim, ele não é um Cássio, mas eu acho que ele cata uns pênaltis de vez em quando. E ele ficou com a fama de braço de jacaré, essas coisas aí, o pessoal sacaneando aí. Mas como eu disse, eu acho que ele tá fazendo um bom ano pelo Grêmio. Mas aí fica difícil a gente criticar, porque como o Matheus Moreira bem disse, eu sou o Ravel e o cara é 5 vezes campeão da Champions. Então fica difícil de dizer qualquer coisa. Carlos, queria comentar sobre a escolha dos teus goleiros e sobre a escolha do Everton também. Assim, não tem muito para onde fugir. O Alisson é o titular, embora ele não chegue tão bem como nas 2 últimas Copas do Mundo, principalmente por causa de lesão, não é nem técnico, assim, questão técnica. O Ederson me preocupa porque vem numa fase assim, ruim de carreira, eu acho assim, de um declive bem vistoso. Agora o Everton, assim, cara, eu levaria o Hugo Souza, né? Até entrando aqui na minha escolha, por achar que ele seria um cara interessante ali, uma disputa de pênaltis. Acho ele hoje mais interessante nesse sentido do que o Everton. O Everton vem fazendo um bom ano no Grêmio, vem se reconstruindo na carreira. Ele fez um 25 não muito bom. Mas é isso, como o Matheus falou, cara. Assim, é terceiro goleiro, sabe? Assim, poupar saliva, porque ele nem vai entrar, a verdade é essa, né? E para o Matheus Bastos, eu queria fazer uma pergunta, já que ele é o maior especialista nesse jogador, né? A falha do Bento pesou nessa não convocação dele, porque, para quem não sabe, no fim de semana passado, o time do Cristiano Ronaldo, o Al Nassr, poderia ter sido campeão do Sauditão. E aí o Bento teve uma falha absurda, tomou um gol de lateral, coisa que eu nunca vi na minha vida, e isso pode ter tirado a vaga dele. E o Carlos até citou o Hugo Souza, né, que todos nós colocamos, e eu já defendi algumas vezes a convocação do Hugo Souza, né, falei que, inclusive, eu acho que ele deveria ser testado como titular quando ele foi convocado. Mas, enfim, eu queria saber do Matheus Bastos, da escolha do Ancelotti, da escolha dele, e se ele acha que a falha do Bento foi crucial para que ele não fosse convocado. Bom, se foi crucial ou não, a gente só saberia estando dentro da cabeça do Ancelotti. Eu não acho que é tão comum, por um lance capital, por mais que seja um erro crasso, você, por exemplo, ficar de fora de uma convocação de Copa do Mundo. Eu acho que é um acúmulo assim de partidas não boas, né? Vamos dizer assim, não vou nem dizer ruins, mas vou dizer não boas do Bento pela própria seleção. Vamos citar, por exemplo, o 4-1 da Argentina. Foi mais uma partida ruim. Não foram 4 frangos, mas ele não foi bem, foi um goleiro inseguro. Em outros diversos momentos, assim, desde que o Bento saiu do Atlético Paranaense, ele não passou mais confiança.
pelo menos, né, para mim, assim. E eu acho que foi um conjunto da obra, não foi só um erro crasso. Dito isso, eu, como uma boa Ronaldete, achei bem feito. É, seguindo, em relação ao terceiro goleiro, a questão, o Everton ou o Souza, eu tendo a ser um pouco mais chato nesse quesito de, o terceiro goleiro não vai jogar. Eu discordo. A gente tem um clássico exemplo que entrou para a história da Holanda com o Tim Krul, que colocou o cara no final do jogo, o cara acertou todos os cantos de pênalti, pegou 3, se eu não me engano, e classificou a Holanda contra a Costa Rica. E a gente viu na Copa passada contra a Croácia que isso poderia ser necessário para a gente, né, se tivesse um pegador de pênalti no banco. Então, eu não acho que o Everton é esse pegador de pênalti. Ele pode não ser horrível, como estavam pintando, mas ele também não é esse primor em pênalti. E como tu bem disse, Ravel, o Everton pode não ser um Cássio. Para mim, na minha visão, quem é esse Cássio é o Hugo Souza. O cara pode... Ele é um goleiro, para mim, não confiável. Ele, ao mesmo tempo que faz milagres, comete muitos erros. Ele não é um goleiro, assim, que faz o... vamos dizer assim, feijão com arroz. Ele pode fazer defesa de acho e pode frangar que nem o Deola. Você não sabe o que esperar do Hugo Souza. Mas uma coisa é certa, pênalti o cara vai dar trabalho para o adversário. E a gente pode precisar disso em algum momento. Então eu acho que é um desperdício você levar o Everton e deixar o Hugo Souza de fora, por mais que nenhum dos dois vá jogar no tempo normal. Mas enfim, agora já está convocado. Vamos torcer para que não tenha pênaltis, disputa de pênaltis, né? E que se tiver, não acho que ele vai tirar o Alisson para botar o Everton, então vamos torcer para o Alisson pegar, né? Apesar de não ser a especialidade dele. O Hugo Souza também, né, nos últimos jogos do Corinthians, ele também não vem bem. Eu acho que talvez tenha pesado na cabeça do Ancelotti os erros do Bento e a má fase, talvez, do Souza, porque o ciclo do Ancelotti foi muito curto. Então, assim, ele não tem muito espaço. Ele não foi convocando os caras durante 4 anos para confiar muito nos caras. Então, talvez isso tenha pesado. Mas como disse, tem que estar na cabeça do Ancelotti. Eu não vou fazer isso nas outras posições, porque, enfim, é muito nome, tem que dar tempo, mas, assim, olhando aqui a pré-lista, o de goleiros, na posição de goleiros, são só 6 nomes, né? E os nomes eram, certamente, Alisson, Ederson e o Everton. Tinha esses 3. Além deles, tinha o Bento, Hugo Souza e John. Eram os outros 3 nomes de goleiro que estavam na pré-lista do Ancelotti. O Ancelotti convocou o Alisson, o Ederson e o Everton e deixou de fora dessa pré-lista Bento, Hugo Souza e John. Vocês acham que algum desses aí... a gente colocou o Hugo Souza, né? Mas outro desses aí talvez fosse melhor do que o Everton. Talvez até que o Ederson. Vocês acham que algum desses aí? Não. Mas a gente tá falando de momento. De momento. Porque o John tava lesionado, né? Mas o John é melhor que o Ederson. Eu penso um pouco por esse lado também. Assim, o Ederson ele tá muito mal. Muito questionado. Então, assim, se for pensar por esse lado, eu talvez não. Assim, o Ederson é mais por uma questão de histórico mesmo. Mas, enfim, passando as posições, né? Agora a gente vai para laterais, que na convocação são defensores. Então, mas eu preferi fazer uma separação aqui um pouco. O Ancelotti, ele convocou Alexandro, Douglas Santos, Danilo e Wesley. Eu fui de Abner, Carlos Augusto, Danilo e Wesley, eu errei 2. Todo mundo sabe que eu sou... Todo mundo não, mas enfim, já falei aqui algumas vezes que eu sou parido pelo Abner na lateral esquerda. Acho que ele foi muito bem. O Matheus Bastos foi de Douglas Santos, Carlos Augusto, Danilo e Wesley. Carlos Augusto não foi dos dele. O Matheus Moreira, assim como eu, errou 2. Opa, errou, né? A gente não tá tentando adivinhar. Foi o que a gente levaria e não foi. O Matheus Moreira, Caio Henrique, Douglas Santos, Paulo Henrique e Wesley. E, inclusive, eu vendo depois os convocados do Matheus Moreira, eu achei que eu fui muito conservador. Gostei muito das escolhas dele. Acho que ele foi muito criativo, entre aspas. Escolheu bons jogadores. E o Carlos foi de Douglas Santos, Carlos Augusto, Danilo e Wesley. Eu vou começar agora com o Carlos, porque eu queria que ele falasse do Carlos Augusto. Porque ele
e o Matheus Bastos colocamos o Carlos Augusto e o Ancelotti não levou. Levou o Alexandre. E os outros três os outros três, o Carlos e o Matheus Bastos acertaram. Enfim, queria que o Carlos falasse sobre isso, sobre o Carlos Augusto, a escolha dele e a escolha do Alexandre. Primeiro que nós não temos uma boa leva de laterais, né? Assim, se formos comparar o que nós já produzimos, são jogadores abaixo, tecnicamente falando, mas que podem ser úteis, né? Óbvio. Sobre o Carlos Augusto, não teve assim tantas chances com o Ancelotti, né? Até surpreendentemente, campeão com a Inter e tal, obviamente não se encontra na primeira prateleira de laterais esquerdos do futebol, mas, ao meu ver, seria um nome mais interessante do que o Alexandre. Mas paciência, né? O Ancelotti também parece que é o cara muito conservador, assim, um nome que ele já conhece, que jogou muito tempo no futebol europeu, então para ele era natural essa convocação, sem muitas surpresas, na minha opinião. Douglas Santos é uma grande, talvez seja o maior acerto do ciclo dele. Ele redescobriu o futebol do Douglas Santos. Assim, ninguém lembrava dele. Foi lá na Rússia e tal, trouxe ele, e ele se assentou bem, e assim, cravou a vaga há um bom tempo. E Danilo e Wesley, assim, é o que tem, né? Eu acho o Wesley um jogador muito superestimado, mas é isso, né? A Flop Press sempre com as suas garras para fora. Mas é isso, né, gente? É o que a gente tem. E o Danilo pode jogar na zaga, enfim, pode compor alguma coisa. Também é um nome de confiança, assim, cara do grupo. Então, normal também que fosse convocado. Eu vou passar agora para o Matheus Moreira, já emendando um pouco no que o Carlos falou. Né? O Matheus Moreira foi com o Caio Henrique. Eu, o Carlos e o Matheus Barros, a gente foi de Carlos Augusto. Já o Matheus Moreira foi de Caio Henrique. E ele levaria o PH do Vasco. O Danilo, provavelmente, ele está indo como segunda, terceira opção para lateral direita. Né? O Ibanez deve ser, talvez, lateral direito, titular ou reserva. O Danilo tá indo ali, mas, enfim, coloquei ele aí, como eu disse, né? Eu preferi separar laterais e zagueiros, mas coloquei o Danilo como lateral direito. Então, assim, o Matheus Moreira, queria que ele falasse sobre o Caio Henrique, o PH, e também sobre essa questão será que o Ibanez vai ser o titular? O que ele acha disso? Mas é porque eu sou parido pelo Caio Henrique, mano. O cara jogou anos bem na Europa, anos bem, e não foi convocado uma única vez, mano. Foi convocado quando ele já tava jogando mal e praticamente não teve chance, mano. É simplesmente o maior mal do futebol brasileiro, mano. O cara passa anos jogando bem, convoca uma vez, aí o cara não joga bem. Horrível, bagre. Aí não chama mais. Caso do Joelinton, né? Mas assim, é porque eu entendo a convocação dele pelo Alexandre. Eu concordo? Não. Eu entendo que ele é o Ancelotti, mas mesmo assim, ele pode tomar uma crítica, mano. É sem condição, o cara é muito ruim, mano. O Alexandre não é bom há 3 anos, mano, pra jogar uma Copa do Mundo. Tudo bem que é o jogador de confiança, que é o cara que jogou na Europa, é o cara que jogou na Juventus, mano, liga. E o Ancelotti é um técnico que gosta de defesa, então o Alexandre tem experiência, tem o estilo defensivo, beleza, eu entendo, mas não dá, mano. Alexandre e Danilo não dá, velho. É muito melhor você apostar. Claro que ele não teve tempo, isso dá para entender. Que é mais fácil você levar um jogador de confiança, um jogador experiente, um jogador que possa liderar, do que levar um jogador jovem que ele não conseguiu testar, ou que ele não tem muito conhecimento, que não chega a ser tão famoso. Mas aqui fica a minha crítica, mano, que eu levaria a aposta, eu levaria o PH. Dentre as opções que a gente tem, eu não me. Talvez hoje o Cuiabá não esteja mais jogando essa bola, mas ele, na época que foi convocado, estava bem e ele jogou bem pela seleção. Ele caiu de rendimento, mas. Pelo amor de Deus, não. O cara não pode. O cara pode. Acontece, mas ele pode jogar mal, mano. Infelizmente. Uma coisa, Matheus, só te interrompendo aqui, quantos anos ele tem? Quem? O Alexandre? Não. Quem? O Caio Henrique? Sim? Mas ele já deve estar beirando os 30. Mano.
Eu não vou ter essa. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Ele tem. Eu tô olhando aqui. Ele é de. 28. Ele tem 28. De novo, mano. Na época que Ele vai eu acho fazer. que faz do Atlético de Madrid pro Fluminense, mas era muito É, novo. seria para essa Copa, né? Porque lá de Tá 2030 no não auge, dá. tá no auge físico. Né? Tá no O auge auge físico, no auge técnico. realmente, Passou 3 o anos Matheus, jogando muito eu bem, comprei, mano. eu comprei a ideia do Matheus, realmente. É um erro. Um bom nome. Bom, continua aí, depois eu falo. Não, pode continuar. Você é o apresentador, você é o nosso hoster. Você que manda. O que eu ia falar era duas coisas. É que eu levaria o Carlos Augusto para cumprir essa cota do Alexandre. Porque o Carlos Augusto, na minha opinião, é um lateral defensivo. Por mais que ele jogue de ala, eu acho que ele cumpriria bem esse papel defensivo. Então eu levaria ele no lugar do Alexandre. E o Caio Henrique, eu confesso que, de fato, ele é um excelente jogador, mas eu não consegui. Aí é uma questão de encaixe, não estou falando da qualidade do Caio Henrique. Eu não consegui sentir que ele encaixou também, claro, né? Ele teve pouquíssimas oportunidades. Quando ele foi, o time não estava se entendendo muito, não estava azeitado. Mas eu não senti que ele encaixou tanto assim. Mas se tivesse mais tempo, certamente testaria ele. E assim, sobre o PH que o Matheus colocou aí, eu não tinha pensado no PH quando eu fiz a minha convocação aí. Depois que o Matheus colocou, foi que eu falei, cara, eu devia ter posto o PH. Então eu comprei do Matheus, o Carlos disse que comprou o Caio Henrique, eu comprei o PH. Eu levaria o PH no lugar do Wesley. Porque vocês sabem que o Wesley, para mim, é um peladeiro. Então, assim, para mim, O Wesley é jogador de ele é um. segundo tempo. Acho ok, beleza. Botar ele no segundo tempo, os caras cansados, botar ele mais avançado, descer o Ibanez. Aí ok, mas. Eu também acho que o Wesley é fumaça, sabe? Mas aí, para fazer fumaça, tudo bem, eu não discordo de vocês. Realmente, o Wesley é um jogador para fazer fumaça. Não discordo. Mas se for para fazer fumaça, eu acho que tem opções melhores. Agora, numa situação de laterais em que a lista tem muito nome, eu prefiro levar o PH porque eu acho o Wesley um peladeiro. Então, assim, eu erraria 3 nomes na minha convocação. Que eu levaria o Abner, que ele não levou, o Carlos Augusto, que ele não levou, e levaria o PH no lugar do Wesley, porque, enfim, mas é um peladeiro. Mas, enfim, Matheus Moreira, continue. Você já convenceu a gente de 2 jogadores. O Carlos comprou o Caio Henrique e eu o PH. Vai ser assistente do Ancelotti, não tem jeito. Acho que minha crítica, claro, contando que ele também não teve muito tempo, é essa falha. O cara pode falhar, pode ser. O Bento falhou várias vezes ao longo da temporada, foi convocado. O Ederson segue falhando, tá na Copa. O Andrei, apesar de ter ficado fora, era banco muito tempo no Chelsea e seguia sendo convocado. Eu acho que só faltou um pouco assim, de ajuste. Talvez no próximo ciclo ele possa perceber melhor, ter mais tempo para trabalhar, para organizar. Mas, tipo assim, o Murilo teve uma falha, mano. O Murilo é o segundo melhor zagueiro do Nottingham Forest, não, da Premier League, mano. É o segundo melhor brasileiro, mano. Só perde pro Gabriel Magalhães. Ele é um dos melhores zagueiros da competição inteira, mano. O cara não foi nem pra pré-lista, mano. Tá de sacanagem, mano. Mas, completando, né, mano? Já falei do Wesley e acho que o Douglas Santos, o Carlos já foi perfeito, mano. Foi o achado do Ancelotti, mano. O cara. Não tem o que falar, mano. Isso aí foi totalmente mérito dele, mano. Buscou o cara lá na Rússia e o cara jogou bem. Comprou porque ninguém convocou o Douglas Santos, não, vai entregar o jogo pra nós, merda. Aí, não, o cara acabou, ganhou a posição, mano. Em dois jogos ele ganhou a posição, mano. E vai ser o titular da Copa do Mundo com justíssima qualidade, mano. E Matheus Bastos, fale aí sobre os laterais da seleção. Eu sei que você, assim como o Carlos, né, queria levar o Luciano Juba, mas fale aí sobre a questão dos laterais na seleção brasileira. E se você acha que quem que vai ser o lateral direito, né? Porque tem essa questão. Vai ser o Wesley, vai ser o Danilo, vai ser o Ibanez, e ainda falando sobre a questão do Danilo, o Danilo é o primeiro reserva, ou vai ser o Wesley, ou vai ser o Ibanez, o que você acha aí? Fale um pouco sobre as escolhas dos seus laterais. Bom, como o Carlos falou, acho que não sei se é a geração mais fraca, mas uma das mais fracas de lateral, né?
É meio triste a gente ver os nomes disponíveis, mas vamos com as armas que temos, né? O Douglas Santos, eu acho que entrega mais para o Alexandre hoje, apesar de eu não ser nem tão contra a convocação do Alexandre, por mais que, ironicamente, eu não tenha convocado, né, na minha simulação. Eu acho que poderia fazer mais sentido esse Carlos Augusto no lugar dele, mas, enfim, né? Acho que de laterais esquerdos nós estamos até, não que os nomes sejam um primor, mas a gente está melhor que na lateral direita. Enfim, Douglas Santos e Alexandre, tudo bem, dá para desenrolar, creio eu, né? Na lateral direita, que eu acho que a gente apanha um pouco mais, apesar de eu, diferente de vocês, gostar, digamos assim, do Wesley, né? Eu acho que ele pode sim ser um jogador que entrega. O Danilo não tem como. Ah, não vamos debater a convocação, até porque eu coloquei, né? Pela ausência de nomes, eu não acho que entre levar o Danilo e levar o Paulo Henrique, eu prefiro levar o Danilo pela cota liderança que a gente já debateu. Não acho que o Paulo Henrique hoje tenha nível de seleção como teve e de fato jogou bem quando foi, mas enfim, né? Mas sobre quem seria o titular, primeiro tem que destacar a ausência no sentido que vai fazer o Militão. A gente viu contra a Croácia, né? Quando ele saiu de campo, a falta que ele fez nos famosos 4 minutos, sendo que ele dominou o jogo inteiro. E, enfim, Parabéns aí, sobre, Tite, por tirar o sei, Militão. Parabéns, Vini GB12. não sei como vai ser a ideia do Ancelotti, se ele vai querer de fato 2 laterais defensivos. Se sim, o Ibanez deve ser titular, até porque está levando 4 zagueiros, né? Além do Ibanez. Então daria para ter uma dupla titular, uma dupla reserva e um quinto zagueiro sobrando que poderia passar para a lateral, que seria o caso dele. Mas se ele quiser um lateral assim, um pouco mais ofensividade também, o Wesley é titular e não tem muito o que fazer. E o Danilo acaba cumprindo a cota Daniel Alves de 2022, de ir pela liderança, de nem ter jogado, de ter entrado contra Camarões e só para dizer que jogou, né, basicamente. Enfim, é mais ou menos isso, não tem muito para onde ir. O Matheus Moreira, ele também falou, só para também destacar, não aqui na gravação, ele falou, a gente discutiu, né, a questão da convocação e tal, do nosso grupo, e o Matheus Moreira também destacou uma questão importante, que o Bremer, que a gente ainda vai chegar no zagueiro, também pode fazer a lateral direita. Ele é mais uma questão, ele é mais improvisado do que o Ibanez. O Ibanez, ele é mais próximo de conseguir fazer uma lateral direita do que o Ibanez, mas ele consegue fazer também. Então, falando aí sobre os laterais, é isso, assim, na pré-lista. Enquanto a produção passa o slide, na pré-lista, quem tinha de lateral esquerdo era o Luciano Juba e o Kaique Bruno, fora os que ele levou, né? E na lateral direita era o Vitinho, do Botafogo, e quem mais? Só o Vitinho aqui, além dos que ele levou, né? Enfim, passando para zagueiros, agora a gente vendo os zagueiros do Ancelotti, ele foi de Gabriel Magalhães, Léo Pereira, que era uma vaga que estava em disputa, assim, eu acho que quem estava mais garantido era o Gabriel Magalhães, Marquinhos, Bremer e Banes. Essa quinta vaga de zagueiro, se é que o Danilo não é um zagueiro, né? Estava um pouco em discussão. Teve o rumor do Thiago Silva, teve alguns rumores aí, mas enfim, ele levou o Léo Pereira. Então, assim, foi de Gabriel Magalhães, Léo Pereira, que ninguém colocou, Marquinhos, Bremer e Banes. Eu fui com Gabriel Magalhães, o Alex do Lille, que eu achei ele excelente na seleção brasileira, mas ele não teve tanta oportunidade, infelizmente. O Marquinhos, o Bremer e o Ibanez, que para mim é lateral direito. O Matheus Bastos foi de Gabriel Magalhães, Thiago Silva, que não foi. Marquinhos, Bremer e Ibanez. O Matheus Moreira, Gabriel Magalhães, Léo Ortiz, ele foi com outro Léo. Marquinhos, Bremer e Ibanez. E o Carlos foi de Gabriel Magalhães, Thiago Silva, Marquinhos, Bremer e Ibanez. Eu vou conversar com o Matheus Moreira para saber dessa questão do Léo Ortiz, porque o Ancelotti levou o Léo Pereira e o Matheus Moreira foi com o Léo Ortiz. Então eu queria que ele falasse das escolhas do Ancelotti e explicasse a escolha do Léo Ortiz ao invés do Léo Pereira. Acho porque o Léo Ortiz é um zagueiro muito melhor do que o Léo Pereira, mano. Então, pra mim é indiscutível, mano. O Léo Pereira, nem se perguntar pra ele, mano, todo respeito aqui, sabe o que ele tá fazendo lá, mano.
cara vai levar o Léo Pereira pra Copa do Mundo, mano. Isso é uma coisa inacreditável, meu irmão. É só jogar no Flamengo, mano. Aparentemente, né, mano? Porque o Léo Ortiz pra mim, eu sou muito fã do Léo Ortiz desde o Bragantino, mano. O cara sempre foi muito bom zagueiro e raramente foi convocado quando merecia, mano. Você vê o Fabrício Bruno ser convocado inúmeras vezes, mano, e quase beirar uma Copa do Mundo. E o Léo Ortiz não, é uma sacanagem, mano. Então, a saída de bola, eu acho que a defesa dele, eu achei um jogador, talvez para nível europeu, não tem mais idade, não bateria um teto, mas para nível sul-americano, eu acho ele acima da média, mano. Assim, o Léo Pereira. Ele tem uma firmeza, ele tem uma consistência que o Léo Pereira não tem, mano. O Léo Pereira é muito bom por 3 meses, mano, e muito ruim por 3 meses. Mano. O Léo Ortiz, ele tem uma questão de um passe. Eu concordo, eu acho o Léo Ortiz um zagueiro muito mais firme que o Léo Pereira. Eu acho ele muito mais firme, muito mais seguro, e ele tem a questão de que ele é um zagueiro com um passe excelente, o Léo Ortiz. Ele acha passe, inclusive pode jogar de volante. Mas o Léo Pereira, será que ele não foi por conta de ser canhoto? Porque o Ancelotti, ele gosta de fazer essa divisão. Eu pensei nisso, né? Mas se fosse para convocar zagueiro canhoto, o Alexandro era... É um absurdo, o cara doutrinou a zaga, mano. Ele comeu o Equador, mano. Uma das melhores seleções do futebol sul-americano, assim, mano. Uma das mais jovens, mais técnicas, mano. O cara jantou, mano, os caras, mano. E o cara nunca mais foi chamado. Pra mim ele seria convocado, mas ó, só para te contradizer aqui, eu tava procurando aqui, né, só para ter certeza na informação, se o Léo Pereira é destro, aliás, é canhoto, e se o Léo Ortiz era destro. E de fato o Léo Ortiz é destro, o Léo Pereira é canhoto, mas só para te dizer, viu, aqui na Wikipédia, o apelido do Léo Ortiz está como camisa 10 da zaga. Toma. O Léo Ortiz é o camisa 10. É sacanagem o passo dele, mano. Ele é o que o Felipe Melo era na tua cabeça, mano. Tipo isso. Camisa 10 da zaga. Eu ia passar pro Matheus Bastos agora, mas ele foi dar uma voltinha, foi pegar uma água. Voltou. Matheus Bastos, então fala aí um pouco sobre a tua escolha do Thiago Silva, né? Porque teve um rumor aí de que ele seria convocado. Muita gente afirmou que ele seria convocado, que ele estaria convocado, que a comissão do Ancelotti pediu os dados do Thiago Silva e tudo isso, e acabou que não aconteceu. Quem foi o Léo Pereira. Então eu queria falar sobre a tua escolha do Thiago Silva e das escolhas do Ancelotti. Cara, assim, nada contra o Léo Pereira, acho ele um bom zagueiro a nível Brasil, mas a gente viu o que aconteceu no teste europeu, né? Contra a França, ele não foi nem um pouco bem. E, assim, não seria contra a convocação do Alexandre do Lille, mas, se eu não me engano, teve uma lesão no meio do caminho, ele acabou perdendo espaço, ritmo de jogo, então acabou sendo escanteado também, querendo ou não joga numa grife tão chamativa, apesar de que tem nomes que jogam na Rússia, na Arábia, talvez isso não seja o maior critério, mas enfim, acabou não ficando tanta evidência, digamos assim, quase todo mundo esqueceu, né? Já o Thiago Silva, a gente sabe quem é o Thiago Silva, né? Ah, tá velho, mas para mim ele é um daqueles jogadores que dribla a linha do tempo, assim como o Modric, assim como o Messi, enfim. O cara segue jogando em alto nível, não à toa ainda conseguiu bater uma Europa, mesmo depois de vir para o Brasil para encerrar a carreira. Tudo bem, não é um grande centro, é na Liga Portuguesa, mas joga num time grande que é o Porto. Jogou o Champions League, enfim. Champions League agora... inclusive. Como? E foi campeão português agora, semana passada, praticamente. Exatamente. Agora não vou lembrar se ele jogou a Champions ou se ele jogou a Europa League. Enfim, jogou na Europa, no nível de competitividade alto. Pelo Forest. Sim, eu também achava que era Europa League mesmo. Mas, enfim, a gente sabe quem é o Thiago Silva, né? Não à toa ele tem um apelido de monstro. E, assim, o Danilo vai pela experiência, o Everton vai pela experiência. São 5 zagueiros. E o Thiago Silva, além da experiência, ele ainda entrega em campo. Pode não ser como entregou em 2022, que foi uma excelente Copa do Mundo, mas para mim ele ainda entrega e agregaria mais para o Léo Pereira. Então, por isso que eu coloquei ele. Mas, como eu falei, poderia ser também o Alexandre, do Lille. E de resto não tem muito para onde ir. Ele acertou bastante. Eu olhei aqui rapidamente, né? Fui conferir, e aparentemente o Alexandre do Lille,
ele teve uma grande lesão em setembro e ele ficou... porque aqui, eu tô olhando pelo SofaScore, tá? O SofaScore, ele não diz aqui, pelo menos no primeiro momento, exatamente tudo, mas olhando aqui por cima, ele parece que ele teve uma lesão no final de setembro e ficou até o começo de janeiro sem jogar. E em março ele teve uma pequena lesão. E aí agora ele, aparentemente, ele voltou. Mas aí eu tô dando uma olhada aqui, parece que ele fez 9 jogos só. Então isso pode ter dificultado a convocação dele. Aparentemente desde março ele não joga. Então, e o status dele aqui só o status dele aqui no SofaScore tá como lesionado. Então deve ter sido realmente por isso. Ou então se ajudou, enfim. Talvez ele já fosse levar o Léo Pereira, né? Mas enfim, lamentável porque como o Matheus Moreira bem disse, o Alexandre quando jogou doutrinou. Eu gostei muito dele. O Carlos ele também levou o Thiago Silva. Levaria, né? No caso, o Thiago Silva. E eu queria que ele falasse um pouco das escolhas do Ancelotti, do Thiago Silva, e se, mesmo o Ancelotti tendo essa preferência por zagueiro canhoto ficar na esquerda, se ele levaria o Thiago Silva. E como ele faria para ter esse reserva do Gabriel Magalhães, que deve ser o titular pela esquerda. Eu acho que assim, o Matheus foi muito bem no que ele falou. Acho que o Thiago Silva é um cara que teria condições de jogar mais uma Copa do Mundo. Obviamente não se espera que ele fosse titular, mas assim, eu tentei pensar com a cabeça do Ancelotti, se o Ancelotti convocou o Alexandre, Danilo, que são homens de confiança, eu veria faria totalmente sentido a convocação do Thiago Silva. Enfim, é mais zagueiro que o Léo Ortiz, que o Léo Pereira. Sim, se o Léo Pereira foi experimentado em um grande jogo, no caso contra a França, e não deu certo, o Léo Ortiz, na minha opinião, embora seja um grande zagueiro para o nosso cenário, o Léo Ortiz não está no nível de uma seleção brasileira para enfrentar essas grandes seleções. Até pela torcida do Flamengo ele está sendo criticado, né? O pessoal está chamando ele de Léo Gordiz. Cara, mas a torcida do Flamengo ela é meio psicopata, né? Então não dá muito para entrar nesse critério. Não, eu entendo, mas assim... Primeiro que o Flamengo não tem torcedor, ele tem simpatizante, então eu já começo por aí. Eu concordo contigo que o Léo Ortiz é mais zagueiro que o Léo Pereira, mas entre os dois hoje, faria mais sentido o Léo Pereira ir para a Copa, embora não fosse a minha escolha, sabe? Enfim, e a do Thiago Silva seria o mesmo nome de confiança, sabe? Em uma precisão máxima, se você ter ele, uma pedra angular, um tiro certo, mas enfim. Torcer para que o Léo Pereira não precise jogar, na verdade é essa. Não seja como o Henrique em 2014, quando o Henrique precisou jogar contra a Alemanha, né? Na verdade não jogou, né? Porque o Filipão teve que fazer uma pequena cirurgia ali na zaga, né? Ter que colocar o Davi Luiz em posição trocada e tal. Enfim, torcemos para que isso não seja preciso. Quem entrou foi o Dante. O Dante que conhecia os alemães. Porque, na verdade, se a vaga do Henrique era do Miranda, né? 14. Sim. Não tem pressa Copa. Loucura. É a família escolar, né? A gente conhece. Mas, enfim, pensando aqui que o Alex do Lille estaria lesionado, então talvez eu levasse até o Thiago Silva mesmo. Porque por essa questão de liderança, por essa questão de ser um cara que é confiável, né? Ali no final, o cara, a gente precisa de alguém ali, precisa de alguém para passar uma segurança, o Thiago Silva faria isso. Então, assim, o Fabrício Bruno, né, ficou de fora, seria o zagueiro pelo lado direito. O Ancelotti disse que estava procurando um zagueiro físico. E aí... o nome dele ter sido ventilado já é um absurdo, né? Mas... Ventilado, mano. Ele era quase certo, mano. Se ele não falha contra o Japão, mano, ele ia ir pra Copa, mano. Eu não sei, cara. Eu acho que ele não teria, mas não por conta de o Ancelotti não gostar dele. Eu acho que ele não teria ido porque o Bremer subiu muito de produção.
O Bremer voltou de lesão e começou a jogar com o Ancelotti. Então talvez por isso ele não O fosse. Bremer volta de lesão, mano. Acabou, mano. É Bremer convocado. O cara é o melhor zagueiro da seleção italiana, mano. Só isso. Eu também acho o Bremer absurdo, mas a questão do Fabrício Bruno é aquela questão de Bremer que inclusive deu sorte, né? Porque ele teve várias lesões, mas o timing das lesões, pensando em Copa do Mundo, foi bom, né? Diferente do Estevão, diferente do Militão. Mas o Bremer Sim. é o Militão que deu certo, mano. E perdi até o que eu tava falando agora. Mas enfim, o Fabrício Bruno, era isso. Ele tava na lista, não era por conta do nível dele, primariamente. É porque o Ancelotti precisava de um zagueiro físico, um zagueiro de velocidade, físico, forte. E aí o Fabrício Bruno cumpre essas características que outros ali não cumprem tanto. Tipo o Murilo. Aí o Murilo tá, inclusive, na pré-lista, não foi tão testado quanto eu gostaria. O Murilo estaria, na minha opinião, né? Estaria na frente do Fabrício Bruno. O próprio Bremer é um cara que eu acho que cumpre esse papel de zagueiro físico. Então, assim, o Fabrício Bruno não era nem tanto pela questão do nível dele, era mais pela questão de característica. Mas, enfim, passando adiante, e agora pedi uma licença para o Ancelotti, né? Porque o Ancelotti colocou um determinado jogador como atacante, né? Mas, na verdade, eu coloquei ele como meia. E aí, né? Falando um pouquinho sobre essa questão, bom, o Ancelotti levou o Casemiro, o Fabinho, Bruno Guimarães, Danilo, Lucas Paquetá, e eu coloquei aí como um meia, mas na verdade o Ancelotti chamou como atacante, o Neymar. Porque a gente também meio que fez isso. Nós todos aqui, meio que quem convocou o Neymar, colocou ele como meia, e não como atacante. Então ele tá aí como meia. Então Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Danilo, Lucas Paquetá e Neymar. Eu fui exatamente igual ao Ancelotti. Não iria 100% igual a ele. O Matheus Bastos foi praticamente igual ao Ancelotti. Ele só não iria levar o Paquetá e levaria o Andrei Santos. O Matheus Moreira é praticamente igual ao Ancelotti, mas claro, o cara é viciado em ousar. Ele levaria o Joelinton e o Andrei Santos. O Joelinton no lugar do Fabinho e o Andrei Santos no lugar do Paquetá. E o Carlos, ele só não levou o Neymar. Então, assim, os outros 5 que o Ancelotti levou, o Carlos levaria também. Ele só não levou o Neymar. Então, eu vou começar, o Carlos vai ficar por último, obviamente, porque o Carlos vai explicar aí essa questão de o vagabundo tá lá. Mas, enfim. Queria começar, então, com o Matheus Bastos, que ele começou nenhuma vez. Eu queria que ele explicasse a questão das escolhas do Ancelotti. Por que ele levaria o André Santos e não o Paquetá? E o que justificaria nessa convocação do André Santos? O Casemiro e o Fabinho são os homens de característica. Eu, enfim, não sou. Você vota em si, mas eu não sou esse fã absurdo do Joelinton. E nem sei, né? Apesar dele ser um jogador muito físico e tal. Se ele tem essa característica, então, enfim, não vou questionar esses primeiros volantes, né? Bruno Guimarães, para mim, incontestável, apesar de, se a gente for já nesse método pela seleção tá devendo. Pô, o melhor jogador do mundo, 2 anos atrás, 1 ano atrás, não rende na seleção. Então, enfim, a gente tem que levar em consideração os clubes, né? Vinícius Júnior, enfim, a gente vai chegar lá. Então, Bruno Guimarães incontestável, Danilo, eu gostei muito dele pela seleção. Acho que ele cavou a vaga nesses últimos jogos pelo Brasil, apesar de jogar no futebol brasileiro. Foi uma surpresa. Em relação ao Paquetá, eu vejo muito o Paquetá e justamente o Neymar fazendo funções assim parecidas, dizer assim, né? E a tendência é que nenhum dos dois seja titular. Então, entre levar um ou outro, eu levo o Neymar, obviamente, né, em relação ao Paquetá, abrindo assim essa vaga para o Andrei Santos, que é um bom jogador, sim. Vem bem no Chelsea, não acho que, enfim, pela seleção esteja sendo primor, assim como a maioria não está, mas é um cara que pode agregar sim ali para ter no grupo, para ter
né, na ausência do Gerson, tem um coringazinho ali no meio de campo, né? O Gerson que se perdeu, apesar de ter 2 companheiros de Zenit na seleção, o Gerson foi para lá e, enfim, Cara, deu inacreditável, né? O a Gerson vez deve. a Copa do Mundo, nem no Cruzeiro conseguiu se encontrar. Então, enfim, é mais ou menos por aí. Eu vou discordar de ti assim, vou meio que discordar de uma coisa e mais ou menos discordar de outra. Porque, assim, a questão... Mas, assim, questão de opinião. Né? Mas, para mim, pelo menos tu disse que o Paquetá e o Neymar não devem ser titulares, né? Para mim, pelo menos no primeiro momento, eu acho que o Paquetá ele deveria ser o titular do meio, pelo menos no primeiro momento. Eu acho que ele deveria, por uma questão não de nível, mas de característica. Paquetá é um dos poucos caras de articulação, então eu levaria. Então, para mim, ele seria o titular, pelo menos no primeiro momento, com esse meio de articulação. Mas se não der certo. Cara, eu prefiro o Neymar, nem que seja por 45 minutos. Tudo bem, mas o meu titular é o Paquetá, pelo menos no primeiro momento. Se não render, tudo certo. A gente troca, tem o Neymar, pode jogar com o Matheus Cunha ali no meio, pode jogar com 3 volantes e botar o Bruno Guimarães para passar essa bola, pode acontecer. E falando em Bruno Guimarães, era outra coisa que eu queria falar. Assim, eu vou passar para o Matheus Moreira, se o Matheus Bastos tiver nada para falar depois do que eu. Porque, assim, realmente, o Bruno Guimarães, ele, vou dizer assim, da forma que ele disse, está devendo na seleção. Mas os últimos amistosos que ele não estava na seleção, eu acho que ele fez muita falta. Então ele fica nessa questão de ele tá devendo, mas quando não teve, fez muita falta. Eu pelo menos sinto isso. Queria ouvir do Matheus Moreira, se ele pensa por aí, né? Que ele levou o Bruno Guimarães também. E dessas duas escolhas, tanto do André Santos quanto do Joelinton, e não levou o Paquetá. Assim, sobre o Bruno Guimarães, eu não acho que ele joga mal. Ele só não é o Bruno Guimarães, que todo mundo sabe que ele pode ser, mano. Eu acho que é diferente do Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior joga mal. Ele não joga. O Bruno Guimarães não joga mal, mano. Ele só não rende o que o Bruno Guimarães pode fazer. Claro que ele faz falta, porque ele tem o passe, ele tem a defesa. Só que quando a gente olha assim pro jogo bruto, não aparece, mano. Eu acho que, então, tipo assim, nos pequenos detalhes, quando ele não tá, mostra como ele faz falta. Só que acho que muita gente acompanha a Premier League e vê o Bruno Guimarães fazendo gol, indo pra cima. E você vê um Bruno Guimarães muito tímido na seleção. Um cara que não pisa na área, que não chuta de longe, que não... Sabe? Ele pode entregar mais, mas ele tá jogando bem. Eu acho que o Ancelotti mesmo mostra isso, porque é o jogador de confiança do Ancelotti no ciclo, pra mim, é o Bruno Guimarães. Sim, sobre o Joelinton, eu sou voto vencido. Eu sou muito fã do Joelinton, então eu vou botar o Joelinton porque é o meu jogador, mano. Eu sei que ele não vai, porque, infelizmente, mano, aqui no Brasil, né, mano, se o cara não é o bichão da televisão, mano, todo mundo acha que ele Isso, lacra, vai. A gente tá aqui o Carlos, né, mano, flamenguista. Aí é foda, né, mano? Assim, só pra abrir um pequeno parêntese, eu também sou absurdamente fã do Joelinton, né? É um dos meus jogadores favoritos do mundo. Não é do Brasil, da Premier League, é um dos meus jogadores favoritos do mundo. Mas, infelizmente, né, ele deu muito azar também quando ele jogou pela seleção brasileira. E quando ele jogou, quando ele teve... Não, e não só isso, né? Quando ele jogou, o jogador foi expulso. Aí como é que ele vai jogar? Aí, pô, quando ele joga, ele não joga entre os titulares, joga com o time completamente segurado. Foi respeitado, né? A grande fase da carreira dele deveria ter sido convocado, na minha opinião, na Copa de 22. Né? Tava no ápice também, físico, mas enfim. Eu acho que na Copa de 22 é até um pouco desse ciclo, assim. Hoje, tudo bem, ele tá abaixo. Tá um pouco abaixo. Mas, assim, eu acho que ele... E também teve essa questão, que ele deu muito azar. Às vezes que ele foi jogar pela seleção, as coisas não davam certo. O time não performava. Teve um jogador expulso, então ele não conseguiu jogar ali da forma que deveria. Que aí, pô, o cara chega o técnico avisa, ó, tu vai jogar dessa forma. Aí o jogador é expulso, aí esquece tudo que eu falei, agora tu vai ter que fazer isso aqui. E aí, infelizmente, ele também não foi muito bem. Mas, enfim, eu gostaria muito que ele tivesse, que ele fosse mais testado, pelo menos. Mas, infelizmente, ele deu muito azar. Mas agora, né,
Vamos falar do Carlos, que simplesmente meteu o Wallace Borges e vagabundo tá lá. E não levou o Neymar. A única diferença dele para a convocação do Ancelotti é essa. Então eu queria que ele explicasse essa questão Então, assim, do eu Neymar. até tô meio Vai, Carlos, surpreso. lacra. Não vou lacrar, eu tô meio surpreso assim que vocês achem a convocação do Neymar uma coisa totalmente natural. Não é, assim, entende-se que o Neymar é um cara. Assim, na minha visão, o Neymar foi convocado pela força dele, pela força midiática, pela força, pela história dele como jogador. Isso é bem óbvio. Mas, assim, não vejo o Neymar com nível físico e nem técnico para somar. Obviamente, ele pode ser decisivo, ele pode ser o melhor jogador da Copa do Mundo, ele pode voltar a mostrar o futebol dele. Quem sabe ele tá só escondendo nesses últimos 3 anos a bola e volte a jogar. Enfim, mas assim, muito legal assim, ver assim, como ele é uma figura grande para o torcedor brasileiro e que ele possa, enfim, contagiar o elenco, possa ajudar da melhor forma possível. Mas acredito que não era ciclo para ele. Só isso mesmo. Eu não quero viver de nostalgia, assim, de um cara hipotético, mas eu entendo, se o Ancelotti tê-lo convocado. O Ancelotti é um cara inteligente, ganhou o vestiário, ganhou a confiança do povo brasileiro. Assim, tem que entender também que o Ancelotti é um estrangeiro, está chegando num país novo, né? Obviamente ele precisa ganhar o apoio da torcida de alguma maneira e ganhou, né? Mas não acho que o Neymar vá dar um grande retorno técnico para essa seleção e eu não o teria convocado. Só isso. Eu acho que sim, teve muito esse impacto da mídia na convocação do Neymar, né? Pô, a gente, como eu estava falando nos grupos, você querendo que ele fosse, você não querendo que ele fosse, você não estando, você achando que tanto faz, você tava maluco para saber a convocação para ver o desfecho da novela. Então, tipo assim, contagiou o país inteiro a ponto de que a convocação foi o primeiro jogo do Brasil na Copa. Então, sim, eu acho que isso foi um fator decisivo, mas eu não acho que tenha sido só isso também. Eu acho que ele pode sim ser uma peça interessante no quesito de ser um articulador, uma opção de articular o jogo, que o Brasil não tem, pelo menos eu não acho que tem. E tem também a questão de chamar a responsabilidade, né, de ser essa blindagem, que hoje um dos principais problemas da seleção dos jogadores é falta de personalidade. E você ter Isso eu lá concordo. 100% contigo. você ter lá um escudo como o Neymar, que não seja essa balela de liderança como o Danilo, que o Danilo está lá, todo respeito, até falo palavra aqui, foda-se. Mas você tendo o Neymar no elenco, você tendo o Neymar na seleção, você tá com essa blindagem assim de um cara que é o maior jogador brasileiro dos últimos 10, 15 anos, até talvez 20 anos, né? 2010 para cá, Então, pelo menos. isso. Então ele tem esse impacto diferente. Então, eu acho que você pode enxergar essa convocação por essas três vertentes: mídia e apelo público, e até mesmo dos próprios jogadores. Era o que eu ia falar agora. Essa mínima questão que seja técnica de ser esse articulador que pode acalmar o jogo no meio de campo e achar um passe ali que ninguém consegue achar na seleção sem ser ele, até porque a gente sabe que ele não é mais um ponta, né? E também por essa questão de liderança, não só de ser o cara que fala bonito no vestiário, mas de ser o cara mesmo, de ser o pica, assim, entendeu? E assim, eu tive duas fases, assim, em relação ao Neymar no Brasil. Primeiro, era veementemente contra, né? Não queria de jeito nenhum. Mas hoje, minha opinião final é que eu seria, digamos assim, tanto faz. Se ele não for ok, se ele for ok também. Assim, olha, Então, eu acho, enfim, não acho um absurdo, não. pensando como o Ancelotti, ele fez certo, sabe? Por aquilo que eu falei, trazer a torcida, ganhar o grupo de jogadores e tudo isso. E tem uma coisa a ser falado do Neymar, né? Ele não foge de responsabilidade, pelo menos não, isso não aconteceu nas últimas Copas do Mundo, né? Assim, é um cara que sempre se colocou à frente, assim, do grupo,
para receber porrada mesmo. E é uma coisa que falta, né? O senhor Vinícius Júnior ao senhor Rafinha. Principalmente ao senhor Rafinha, porque o Vinícius Júnior, a gente Não, bate o muito nele, Rafinha, mas não. o Rafinha ele já se posicionou sim, viu, pela seleção, já falou, já deu declaração do esporte. Viu? Ele O disse Rafinha que é ia um dar palhaço. porrada nos agentes. O Rafinha é um palhaço. O que ele fez, ele devia ter vergonha, cara. Não, sério. Ele devia ter vergonha, porque ele falou: eu vou dar tapa na cara de argentino. Aí levou de 4-1, levou um baile, não viu a cor da bola, não jogou nada. E uma E ainda levou notícia, tapa na cara de argentino ainda. e uma E ele notícia levou tapa quentinha, lá e e uma ficou notícia caladinho. quentinha do forno. E uma Pouco se notícia fala quentinha como do o cara forno. baba o Vinícius Júnior por nada, mano. Pouco se E fala. aí o Vinícius Júnior, ele não entrega na seleção, mas a gente não fala do Rafinha, né? É incrível. E tem outra coisa do Neymar também, né, gente? O Neymar só foi convocado porque Rodrigo e Estevão estão machucados. Se eles Sim, sim. estivessem bem fisicamente, o Neymar não seria convocado, estaria jogando videogame no mês de julho inteiro, falando as bobagens que ele fala na internet, na igreja dele lá, enfim. Mas é isso, cara, você é torcer que dê certo. Eu acho que eu tenho uma crítica também, assim, a politização que se faz em torno do Neymar, de um lado e de outro, quem é contra e quem não é. Torcer para que ele ajude de alguma forma a seleção e que todo mundo esteja unido pela Copa, assim, pelo título. É o mais importante. Não é o jogador, mas é a Copa. Basicamente, o Neymar brincou de Death Note e deu certo, né? Isso. O Matheus Bastos, você disse que tinha uma notícia quentinha do forno. Diga aí o que era. Sim, é bobagem, mas enfim, dos mesmos criadores do Rafinha, tapa porrada neles, tapa na cara de Argentina, ele acabou de soltar que ele afirma com certeza que a final será Brasil e Espanha, que não tem problema ele enfrentar o Lamine Yamal. Não, Então, cara, vamos ter. sim, é inacreditável como esses caras, eles jogam a casca de banana e eles mesmos tropeçam nessa casca de banana. Cara, pra mim, o pior não é o cara. Porque, assim, o cara até falou assim, não vou dizer o nome do cara porque alguns aqui não gostam muito dele. Mas o cara até falou assim, mano, você tá dando entrevista pro Neymar, pro Romário. O Romário chegou pra ti e falou assim, irmão, porrada nos caras, tu não vai afinar para ele. Tu até pode. Tu pode até dizer assim, não, pô, porrada no sentido de dentro de campo a gente vai dar tudo de si, a gente vai lutar, a gente vai não sei o quê. Mas, pô, o Romário chega pra ti e fala assim, porrada nos caras, tu vai falar porrada nos caras. O problema é depois ele chegar lá e dizer assim, não, entendo, não foi exatamente isso que eu quis dizer, eu não quis dizer dessa forma. Nem entregar, nem que seja um soco, Não, pra ser literalmente não, porrada. O cara não fez nada. Ele tinha que entregar uma expulsão, pelo menos. Sim. Não, tudo bem. Eu tô dizendo assim, porque dentro de campo, questão de desempenho, o cara quer desempenhar mal, o cara não vai desempenhar mal de propósito. O que eu tô querendo dizer é que, beleza, deu tudo errado, no final ele pelo menos podia dizer assim, não deu, rapaziada, é isso, eu queria dar vida e não dei. O que eu quis dizer não é que eu queria bater nos caras, é que eu queria dar a vida e não rolou. E beleza, mas aí, não, vocês que entenderam errado o que eu quis dizer. E tem mais, ele não só não jogou bem, como ele apanhou. Os caras bateram nele e ele saiu de fininho, assim, apanhando. Mas enfim, falando um pouco sobre o Neymar, só passando rápido, né? Porque tem algumas coisas. Pra mim, assim, eu discordo um pouco da questão de que. Eu entendo a questão da mídia, a pressão da mídia. O próprio Ancelotti falou. Disse que eu vi sugestão, entre aspas, de cantores, de jornalistas, comissão, jogadores, isso é uma pressão da mídia. Mas eu acho que o que foi crucial para ele foi a questão dos jogadores. O Ancelotti, ele é um cara que escuta muito o vestiário. Eu também acho. Tá aí a final da Champions League para provar, né? Ele botou lá a tática do quadro e perguntou, e aí, o que vocês acham? Discutiu com os caras e foi campeão. Então o Ancelotti é um cara que escuta muito. Velho, até porque, vamos ser sinceros, né, gente? É o Ancelotti. Eu não sei se o Ancelotti convocaria alguém porque algum jornalista, algum cantor, sei lá, falou sobre. Pelo amor de Deus, né, gente? Não é como se o Ancelotti fosse um estagiário, ele sabe o que ele tá fazendo. Exatamente. O Ancelotti, eu não consigo imaginar o Sami Chaud dando uma pressionada no Ancelotti e o Ancelotti cedendo. Eu não consigo ver isso.
Até porque Com você certeza. contrata o Ancelotti, o mínimo que você precisa fazer é botar autonomia pro trabalho dele. Não, e não é como se o Ancelotti tivesse que barganhar o cargo da seleção. O cara vacilou, o Ancelotti, beleza, então, tô indo embora, eu não preciso estar aqui. Agora, assim, Então, assim, pelo menos na minha visão, pelo que eu consegui interpretar, assim, o Ancelotti não vai contar com ele para ser titular. não, o Ancelotti claramente não tem como prioridade o Neymar. Mas voltando, assim, o Ancelotti ele é um cara que escuta muito o vestiário. Ele sempre escutou, e a gente sabe disso, e isso foi benéfico para ele no Real Madrid, durante a parte dele lá. Então, assim, ele escuta e eu acho que foi isso. Os jogadores quase que em uníssono pediam o Neymar. E eu acho que isso tem pontos positivos e negativos que eu não vou entrar aqui, porque senão eu vou me alongar muito. Aí, assim, eu acho que o Neymar, ele pode agregar, assim, dentro de campo, ele agregaria em uma situação específica. Aquele jogo, por exemplo, contra a Bélgica, que a gente está em cima pressionando, precisa achar um passe, alguma coisa, eu acho que o Neymar tem qualidade para achar esse passe. Porque o cara que, enfim, o cara tem essa visão e ele é gênio. Mas, claro, o físico dele não ajuda mais tanto e tal, então seria nessa situação extremamente específica. O Brasil tá lá com 80% de posse de bola, pressionando a Bélgica ou qualquer outra seleção ali, e não consegue achar, não consegue um drible, não consegue uma tabela, não sei o que, o Neymar poderia ser esse cara. Mas o que eu acho que o principal ponto do Neymar na seleção brasileira seria, por exemplo, o Vinícius Júnior tá devendo muito. Eu imagino uma situação assim, acabou a fase de grupo, o Brasil classificou, o Vinícius Júnior fez um gol, fez uma partida boa, o cara tá com a mente esfarelada. Eu consigo ver o Neymar chegando para ele, conversando, dizendo, cara, eu já tive nessa tua situação, já tive nessa circunstância, então pensa assim, faz assim, age assim, e isso daria uma tranquilidade para o Vinícius Júnior, para o Rafinha, para um outro cara. Se o Estevão tivesse, talvez o Estevão. Então eu consigo ver esses pontos que o Neymar ajudaria. Mas, claro, dentro de campo não é mais a mesma coisa, ele não tem mais o nível que teria. E eu acho que ele foi muito mais por uma pressão dos jogadores, o demanda do jogador, do que por ele mesmo, do que pelo nível dele. E o Ancelotti claramente não é tão fã do Neymar assim. Então, assim, eu discordo desses pontos, concordo em alguns, mas eu penso por esse lado. O Neymar ele podia agregar dentro de campo nessa situação extremamente específica de jogo. E fora de campo, eu acho que ele tem muito a agregar para os caras. Dar uma tranquilidade, dar entrevista, ajudar os caras fora de campo, conversar com os caras, explicar alguma coisa, outra, enfim. Eu acho que é isso, e assim, se os jogadores estão demandando tanto, acho que talvez seja um ponto escutar. Mas enfim, vamos para atacantes agora, que última parte. Enquanto o Matheus Bastos foi fazer um pix, então a gente vai agora para atacantes. E assim, eu vejo muito por esse lado assim, a convocação do Neymar. Agora falando de atacantes, o Matheus Bastos voltou aí e eu já vou começar com ele. Bom, o Ancelotti levou Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Igor Thiago, Endrick, Rafinha, Luiz Henrique e Ryan. O Matheus Bastos, ele levou o João Pedro, diferente do Ancelotti, que não levou o João Pedro. Ele levou o João Pedro no lugar do Martinelli, que inclusive não é a mesma posição. Né? O Martinelli seria o reserva do Vinícius Júnior, ponta esquerda, e o João Pedro centroavante. Então eu queria que ele falasse um pouco das escolhas do Ancelotti, o Matheus Bastos, e sobre a escolha do João Pedro. Bom, primeiro destacar com muita tristeza a ausência do Estevão, que saiu de ser o Cuiabá Man aqui no Brasil para ser um dos melhores jogadores da seleção, no momento em que esteve, nos finalmente ali que foi se adaptando cada vez mais. Então, tristeza muito grande de ter perdido esse cara para a Copa. O Rodrigo, eu sinceramente não me dói tanto assim no coração. Não acho. Ele é um bom jogador, isso é inegável, mas não acho que ele seja esse craque absurdo, até como estavam querendo pintar ele como um substituto do Neymar, tipo assim, não do Neymar de hoje, mas do Neymar pós-22, né? E ainda era o Neymar. Não, enfim, do mesmo jeito, mas ainda era o Neymar. Não teve essa decadência tão grande que a gente foi acompanhando. Então, nunca vi no Rodrigo esse cara. E até mesmo pelo Real Madrid ele já estava abaixo, então, óbvio, né? A fatalidade. Eu, mais do que ninguém, entendo a dor de romper um ligamento, né?
Então, desejo aí toda a melhora do mundo pro Rodrigo, que isso não atrapalha a carreira dele, mas não me dói no coração como doeu o Estevão, perder o Estevão, né? Dito isso, eu, apesar de ser um simpatizante do Arsenal, não acho que o Brasil vá necessitar tanto assim do Martinelli, como pode necessitar do João Pedro, que foi eleito hoje o jogador da temporada do Chelsea, que entregou seus 15 golzinhos da Premier League, que foi o herói do Super Mundial contra o Super PSG. E, assim, é um jogador, como o Rafael falou, de posição diferente, mas o Brasil já tem esses 4 pontos, apesar do Rafinha cair pelo meio, né? Às vezes jogar de meia mesmo. O Brasil já tem os 4 pontos. Rafinha, Ryan, Vinícius Júnior e Luiz Henrique. Então, eu acho que o João Pedro é, sim, um cara que poderia agregar ali como centroavante junto do Endrick e junto do Igor Thiago. Então, é um cara, assim, até pelo nível que ele jogou também, não só por característica, mas pela fase dele, que eu acho que vai fazer falta, sim, que para mim merecia estar lá, nem que sacrificasse um ponto, como foi a minha escolha. O, quem não pensa assim é o Carlo Ancelotti. Mas, enfim, seguindo, né, o Matheus Moreira, ele não levou o João Pedro. Então, assim, ele está muito de acordo com o que o Ancelotti, e eu queria que ele explicasse essa questão do porquê que ele não levou o João Pedro, o Matheus Moreira. Cara, assim, vocês falaram muito que Léo Pereira, você canhoto, ter ido pra Copa. O Vinícius Júnior não tem reserva. O Gabriel Martinelli é o único jogador que joga na ponta do Vinícius Júnior. O Luiz Henrique joga na direita, o Rafinha joga na direita, o Ryan joga na direita, o Endrick, se for jogar na ponta, joga na direita. Ninguém joga na esquerda. Aí vocês querem levar 70 jogadores para jogar todos na mesma posição? Que é isso, Não, cara? no meu caso, por exemplo, eu levei o Gabriel Martinelli e o João Pedro na minha lista. Não, cara, mas Então, você assim, é um bicho, cara. Eu não chego no seu nível de futebolístico, cara. Aí. então, assim, Eu nem tu gabaritou. Tu gabaritou a escolha do Ancelotti. Vocês foram 100% iguais. Tá? Mas, assim, eu coubi na minha lista o João Pedro. E o Gabriel Martinelli, porque, como disse, o Gabriel Martinelli é o reserva imediato do Vinícius Júnior. O que daria para fazer seria colocar o Rafinha na esquerda, ele joga também na esquerda. Mas ele fica sem alguém na direita. Teria que ser o Luiz Henrique ou o Ryan. O Rafinha é o cara do meio ou da esquerda, ou da direita, né? Não é. Cara, não tem. Vai perder potencial do Rafinha estando ele jogando na esquerda. Então, para você ter um cara que joga na posição e improvisar, é melhor você ter um cara que joga na posição. E que entrega para a seleção, apesar de muita gente não achar. Mas eu concordo contigo. Tanto que eu levei o Gabriel Martinelli. Eu tô querendo dizer exatamente isso. O Gabriel Martinelli, ele é o reserva do Vinícius Júnior. O máximo que daria para fazer é improvisar o Rafinha na esquerda. Ele também joga lá. Mas eu concordo, não era para fazer isso. Tem que ter o reserva do Vinícius Júnior, que é o Gabriel Martinelli. Ou então o Ancelotti vai botar o Neymar ali. Ou o Paquetá. Eu acho mas que ele vai aí também não, pode ser. Ele inclusive convoca o Neymar como atacante, não como meia. Então, assim, ele pode talvez colocar o Neymar aqui. Mas aí também a gente aqui todo mundo concorda que o Neymar hoje não tem o nível que deveria ter para estar numa seleção, para ser titular e tudo mais. Então o cara tirar o Vinícius Júnior. Que estar na seleção, talvez ele não devesse estar na Copa do Mundo. Mas... Não, eu acho que ele deveria. Ele estaria entre os 26. Mas voltando à questão do Vinícius Júnior, aí é cair de. Por mais que o Vinícius Júnior não esteja entregando, e o Vinícius Júnior. Ninguém aqui vai discutir que o Vinícius Júnior está levando pela seleção, que joga mal, que às vezes. Que, enfim, toma decisão. Ninguém vai discutir isso. Mas aí você sair do Vinícius Júnior para o Neymar é uma queda muito grande. Mas, enfim, o que eu não sei se o Matheus Moreira já terminou. Fui cortado. Então, prossiga, perdão. Assim,
Eu acho que primeiro o pensamento daqui é um pensamento muito fraco, mas você acha que não ter o Neymar? Não sou fã do Neymar. Não sou mais fã do Neymar. Mas você acha que tem um jogador com a qualidade do Neymar, mano, por 35 minutos do segundo tempo, por 25 minutos do segundo tempo. Acho que a Argentina foi campeã do mundo com um cara que não jogou a Copa inteira, mano. Di Maria, com 30 e quase 40 anos, mano. Foi convocado só para jogar as fases final. E o cara entrou lá e acabou com o jogo, mano. Se o Neymar não consegue em 25 minutos distribuir um lance, meu irmão, aí tudo bem, ele pode entrar na Copa e não distribuir nada. Mas eu acho que se você tem o melhor jogador da sua geração e você não vai chamar o cara para a Copa do Mundo em 26 nomes, mano, que antigamente eram 23, você sobe para 26 nomes e você não consegue encaixar o melhor jogador da geração inteira, mano, para entrar no segundo tempo, para distribuir. Aí, pra mim, é sem condições isso aí, velho. Acho que muita seleção faz uma coisa que o Brasil... Eu acho que quando o futebol mundial dá 2 passos para frente, a seleção brasileira dá sempre 10 passos para trás. Não, isso aí desde 2002 é assim, pô. Mas pensamento assim, acho que não dá. Parece que os caras vê o futebol e falam, não, a gente faz melhor. E por isso que todo ano apanha. Mas realmente está completamente certo. A soberba da seleção brasileira, de quem faz a seleção brasileira, é isso daí, pô. Desde 2002 é isso. Mas assim, eu concordo contigo. Esse ponto que tu levanta, ele é muito importante mesmo. Eu nem ia entrar nesse mérito aí, mas assim, essa questão é... Assim, pergunta lá assim, eu não quero comparar as proporções, o número de jogadores, mas como o Matheus Bastos até falou aí, pô, o Rodrigo foi o caso, o Rodrigo ficou fora, o Estevão ficou fora. Então, pô, de 26 nomes, com 2 caras ficando fora, não tem como encaixar um cara da qualidade, inteligência e nível do Neymar, que seja por 30 minutos, que seja ele jogue uma partida que precise, o cara tem agregado. Né? Abel, minha questão é a seguinte, porque eu vejo a convocação do Neymar e comparo com a não convocação do João Pedro. Né? Não que o João Pedro seja um Ronaldo Fenômeno. Sabe? A gente precisa ter calma também. Mas o João Pedro fez seus 15 golzinhos em um Chelsea mal administrado, uma bagunça danada, não vai jogar a Champions League de novo, vai terminar no meio de tabela. Bastos citou um cara que ganhou o campeonato para o Chelsea, a Copa do Mundo de Clubes, joga a Premier League, é jovem. Entre ter o João Pedro nessas circunstâncias e ter o Neymar de hoje, a gente vê o Neymar toda semana, gente. O Neymar não consegue jogar contra o Água Santa, sabe? Não, ele tá, eu já discordo desse ponto. Tudo bem que ele não tá... Você tem uma questão lúdica do Neymar e tá tudo ótimo. Mas... Não, eu acho que ele consegue desempenhar, ele não tá... Eu não vejo sentido você deixar o João Pedro de fora e levar o Neymar. Entendeu? Mas aí tu tá assumindo que o João Pedro perdeu a vaga pro Neymar. Mas isso não... O que aconteceu, Abel? Isso tá bem claro. Não, pra mim não. Até porque o próprio Ancelotti falou que a briga do João Pedro era também com o Thiago, Paquetá. Então, assim, e o Neymar. Então, assim, e, de novo, citando aqui de novo, na minha lista está o Neymar e o João Pedro. Então, ainda que eu tirei o Endrick. Não, aí, pô, então, assim... É loucura. Não, porque é... Respeito. Não, que é isso. Não dá, pô. O Endrick tem que estar na seleção. Mas o Endrick tem que estar na Copa. O talento do Endrick é, assim, uma coisa fora da curva. Mas o cara, ele arma, ele corre, chuta, mano. Ainda vou além. Pra mim, o Endrick era pra ser titular. Pra mim também, mano. Pra mim, o 9 é o Endrick, mano. Pra mim, o Endrick, ele não tá na minha lista. Já vou, então, entrar no que eu convoquei aqui. O Endrick, ele não tá na minha lista por 2 pontos. O Ancelotti já colocou que o Endrick... Ele não disse isso. Mas ele deu uma pincelada dizendo assim, o Endrick é pro próximo ciclo. Então, o técnico tá achando que o cara é pro próximo ciclo. Então, beleza, então ele tem um ponto negativo. Do Endrick é o próximo mesmo, não é esse. Mas isso não
não quer dizer que ele possa chegar e possa decidir nessa Copa. O ciclo Não, do tudo bem, Estevão mas era o próximo. Ele era o maior O do jogador. Estevão também é o próximo. Não, mas aí eu já discordo. Como, por exemplo, Mas aí, por exemplo, não, mas eu não tô falando, eu não tô falando da idade do Endrick. em Eu não tô 2010 falando da idade. não era ciclo do Neymar em 2010, mas ele deveria ter sido convocado para o Devia Copa do Mundo. ter sido chamado. Obviamente. Eu- Devia ter sido chamado. Mas eu não tô falando da idade do Endrick. O que eu tô querendo dizer é, não sou eu que tô dizendo. O Ancelotti deu a entender que ele pensa no Endrick no próximo ciclo. Não sou eu que tô dizendo. E o Estevão, em comparação com o Endrick, o Estevão vinha jogando. O Endrick não tava jogando. Ele tava entrando no meio dos jogos. O Estevão era o titular e tava jogando bem, tava desempenhando. E um terceiro ponto em relação ao Endrick é que hoje o Endrick não tem. Eu acho que o Endrick conseguiria jogar de centroavante. Agora, tu vai levar 4 centroavantes. Se o Endrick é centroavante, tu vai levar 4 centroavantes. Ou o Endrick vai pra ponta direita. Aí se o Endrick vai pra ponta direita, tu vai levar 4 ponta direita. Esse é o meu ponto. Uma observação a fazer sobre o Endrick, você falou aí do Estevão e tal, do Endrick não ter sido aproveitado. Eu acho que uma coisa muito importante em uma seleção em Copa do Mundo é se respeitar o momento de cada jogador, sabe? O Endrick até dezembro, novembro era escanteado no Real Madrid e tal. Hoje não mais, né? Hoje o Endrick joga em um time grande no campeonato francês, é protagonista. Então, assim, eu acho que não existe mundo onde o Endrick não fosse convocado. Eu tô com o Matheus, assim, talvez contra o Marrocos, estreia com ele, sabe? Para ver o que acontece. Contra o Haiti, por exemplo, dependendo do resultado do jogo contra o Marrocos, o Ancelotti deve até rodar o time, talvez o Neymar entre, que deve ser churrasco mesmo, né? A equipe mais fraca. Tem tudo para o Brasil até fazer saldo. Mas, cara, assim, tem que se respeitar o momento de cada atleta, como tem que se respeitar o momento do Igor Thiago. E eu fiquei muito contente do Igor Thiago ter sido convocado, né? Assim, parar com esse preconceito, porque o cara. Eu vou dar uma de Juninho Pernambucano aqui, né? Ele é feio, não tem amigo, não joga em um time de grande popularidade. Assim, ele tinha tudo para não ser convocado, para ser um cara esquecido e tal, mas ainda bem que o Ancelotti o levou. E a mesma coisa com o Endrick, cara. Assim, não vejo um mundo do Endrick não seja parte integral desse time, sabe? Da mesma forma que o João Pedro. Acho. O João Pedro deveria ter sido respeitado o momento do João Pedro. Inclusive, a pergunta do PVC para o Ancelotti foi muito pertinente. Mas, enfim, acho que o Pedro precisou ter sido sacrificado aí pelo bem comum, né? Pelo churrasqueiro. Bom, como eu disse, eu não consigo te dizer com certeza que o João Pedro entrou na vaga do Neymar, a não ser que o Ancelotti diga. Tem disso. Concordo com isso. E aí, meus pontos são esses. Se você levar o Endrick, você tá levando ou 4 centroavantes, ou você tá levando 4 pontas, ponta direita. E um outro ponto, o Ancelotti deixou claro não. Deu a entender que o Endrick é pro próximo ciclo. Então o técnico não pensa no cara para esse ciclo. Então foi dentro dessas circunstâncias que eu não levei o Endrick. E tem que lembrar que só tem 26 vagas. Então eu tenho que deixar alguém de fora. Você deixaria ele de fora, o Endrick? Quem? Assim, ele acabou de dizer. Assim, tu pensa que tu não tá com a cabeça do Ancelotti. Não é o Ancelotti, tá o Ravel. Tu não levaria o Endrick? Se fosse por mim... Sim. Por mim, eu não levaria o Luiz Henrique, eu levaria o Endrick. Eu levaria os dois. Por mim, eu não levo... Não, cara, por mim, eu não levo o Luiz Henrique. É loucura. É o melhor jogador, simplesmente o melhor jogador da seleção, é o Luiz Henrique. Eu acho que foi outro bom achado do Ancelotti. Cara, mas aí é como eu tô dizendo, eu tenho que levar, eu tenho só 26 caras pra levar. E aí tu levaria o Neymar nesses 26? Levaria o Neymar, pelos pontos que eu levantei. A questão é essa, beleza, eu vou tirar o Neymar da equação que eu já expliquei. Aí vamos lá. Tu pensa no Endrick como o quê? Eu penso hoje no Endrick como primariamente um ponta direita que
pode servir como centroavante. Então eu tenho que tirar ou o centroavante ou eu tenho que tirar um ponta direita. Eu não tenho como tirar o Matheus Cunha, que eu não sei se ele vai como centroavante. Eu não tenho como tirar o Igor Thiago por questão de característica. E o meu titular é o João Pedro. Então eu vou levar os 3. Agora os pontas, quem que eu posso tirar? Eu tenho Rafinha, Luiz Henrique e Ryan. Eu tenho que escolher um. Eu vou tirar o Luiz Henrique. Ou eu tiro o Luiz Henrique ou eu tiro o Ryan. E aí, por questão de preferência minha, eu prefiro o Ryan do que o Luiz Henrique. Então, esses são meus pontos. Do porquê que se fosse por mim, 100%, eu tiraria o Luiz Henrique. Por questão de eliminação mesmo. Porque eu reconheço, como vocês disseram, o Luiz Henrique é um achado do Ancelotti, o Luiz Henrique desempenha. Eu já fiz algumas críticas ao Luiz Henrique aí. Vou fazer uma outra provocação. Vou fazer uma outra provocação. Tá? Se fosse a disputa direta entre Luiz Henrique e Neymar. Luiz Henrique e Neymar? Sim. Sem muretar, eu levaria o Neymar. É porque essa questão, para mim, ela não tem a questão, uma disputa direta, porque um para mim é meio e o outro é ponta direita. Mas eu tô num mundo assim que você precisa não, mas pro ataque. Eu já respondi. Para mim, o Neymar. Eu levo o Neymar. Para mim, sim. É como eu disse. Para mim, sem muretar, tem que responder, eu levo o Neymar. Agora, a questão é essa. Eu não tiro o Luiz Henrique pelo Neymar. Porque o Luiz Henrique joga na ponta direita e o Neymar joga de meio. Para mim. Então, tudo bem. A gente tem que escolher o Neymar. Agora vamos ampliar a pergunta. Pô, o Luiz Henrique ele é ponta direita, o Neymar é meia, então eu teria que tirar outro cara para colocar o Neymar. Teria que fazer um outro movimento. Então, para mim, é isso. De novo, gostaria, para mim, sem pensar na questão de tudo que o Ancelotti fez, eu tiro o Luiz Henrique e levo o Hendrick. Agora, pensando, para mim, o Luiz Henrique vai, o Hendrick não, e o João Pedro vai estar. Agora, seguindo, eu não lembro se o Matheus Bastos falou. Faltou alguém falar aí? Eu queria opinar sobre o assunto primário da conversa, que era o João Pedro. Tá, então vamos fazer só o seguinte. Passa um slide. Só pra gente poder ter mais essa embasamento aí. É o penúltimo slide. O cara da produção, ele é complicado, né? O cara bota famosos que deveriam ter água. Esses aí, eles são, só pra gente poder ter essa questão, o que eu ia trazer no final, aproveitando que o Matheus Moreira vai falar sobre o Hendrick, né? Não, sobre o João Pedro. Esses aí são os mapas de calor dos caras na temporada. A produção ia colocar nos jogos da seleção brasileira, mas como eu disse, alguns desses caras eles não têm muito material para a gente usar. Porque o Hendrick, por exemplo, entra aos 60 minutos em alguns jogos. Ou sai cedo. Então o mapa de calor não tem muito. Quem tem substância no mapa de calor pela seleção brasileira é só o João Pedro e o Matheus Cunha. Tanto o Igor Thiago quanto o Hendrick, eles não têm muita substância ali para a gente usar em mapa de calor. Mas esses são os mapas de calor dos caras durante a temporada, pelos clubes dele. Então, em cima, o da esquerda é o do João Pedro, o da direita é o Igor Thiago, e embaixo, o da esquerda é o Matheus Cunha e o da direita é o Hendrick. Então a gente consegue ver aí o mapa de calor só para a gente ter mais essa substância para a gente discutir. Assim, na minha visão, só passando bem rápido, o Igor Thiago é o mais centroavante dos 4. O Matheus Cunha é o menos centroavante dos 4, em termos de jogar mais para trás. O Matheus Cunha é o cara que joga mais armando, e cada vez mais eu tenho visto ele no Manchester United, armando, cada vez dando mais passos para trás, por mais que ele não povoe ali a meia. E o Hendrick, ele é o mais ponta. O Hendrick é um ponta direita aí. É um ponta direita que pisa na área, enfim. E o João Pedro, para mim, ele é como se fosse entre o Igor Thiago e o Matheus Cunha. Portanto, seria meu titular. Mas, enfim, Matheus Moreira, desse segmento aí. Então, basicamente era nesse assunto que eu queria tocar. No porquê eu entendo o João Pedro ficar de fora. Porque, para mim, o Igor Thiago é o 9.
É aquele cara que não tem muito recurso técnico, mas bota a bola, se botar a bola pra ele bota pra dentro. Batedor de pênalti. Então, pra mim, é esse cara. Só tem ele assim na seleção, nesses convocados. O Matheus Cunha é o que faz tudo no ataque, mano. Marca, ataca, joga aberto, joga mais recuado, joga de centroavante. Também, pra mim, é único. Provavelmente deve ser titular na Copa do Mundo. Tá fazendo uma temporada absurda pelo United, sem números, né? Sem ser Bruno Formiga, sem ser Sofiscore. Aí você tem... Pra mim, o Endrick é um talento geracional, mano. É uma minha opinião. Pô, vocês podem discordar, mas pra mim é aquele cara que tem que estar pelo talento dele, mano. O cara tem um entendimento de futebol absurdo, mano. Mano, pra mim... Não, vou deixar de chamar, vou levar o Endrick, então leva 4 pontos direita, mano, leva 4 centroavantes. Pra mim, o Endrick tem um entendimento de futebol, assim, absurdo pra idade dele, mano. É um talento geracional, mano. Então tem que estar na Copa, porque é a mesma coisa que você teve na Bélgica, que não levaram o Mika Tauts, acho que é assim o nome dele, do Ajax, porque tinha o Doku e o Trossard, mas não importa, mas se o cara joga na mesma posição, mas ele é um talento absurdo, mano. Você tem que levar o cara por ele ser esse talento absurdo. E você chega... Qual o jogador que tá faltando? Esqueci de alguém. Não, só pra... Eu vou passar aqui a lista, mas só pra falar, né? Eu não lembro se eu falei, mas o Matheus Moreira, ele gabaritou os atacantes do Ancelotti. Exatamente o que o Ancelotti levou, o Matheus Moreira levou, que foi Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Igor Thiago, Endrick, Rafinha, Luiz Henrique e Ryan. É isso mesmo. Lembra o que eu tinha pra finalizar? Sobre o João Pedro, mano. Acaba que ele é muito bom. Ele merecia ser convocado, mas acaba sobrando. Mas porque, primeiro, são 8 jogos patéticos pela seleção. Acho que ele mesmo se tira dessa disputa. Ele fez uma temporada... Sei que muito jogador fica devendo, mas eu acho que enquanto que muito jogador fica devendo, você vê que jogadores têm coisas assim únicas. O João Pedro, ele tem um pouco de tudo, mano. Então, se você é um cara que tem um pouco de tudo e não entrega nada, mano, no final das contas, eu sou muito fã do João Pedro, mano, mas o cara é apático dentro de campo, mano. O Vinícius Júnior joga ruim, mano, mas pelo menos o Vinícius Júnior tenta, mano. Ele erra o drible, ele tá lá, ele vai de novo, ele erra, mas continua, mano. O João Pedro é apático em campo, mano. O João Pedro é o chat home do basquete, mano. O Ravel vai entender. Ele é apático, mano. Os caras dão um corpo nele, ele sai da jogada. Parece que ele tá lá, não sabe onde é que ele tá em campo quando ele vai de camisa da seleção, mano. Ele não joga ruim, ele não joga mais. Ele simplesmente é uma planta dentro de campo, mano. Eu acho que no final das contas, ele mesmo se tirou da convocação. Assim, só para complementar o que tu tá dizendo, poder dar seguimento, dar mais substância, né? Assim, é como eu disse, o Igor Thiago eu não tiro por conta da característica. A característica do Igor Thiago só ele tem, que é o cara do pivô, empurrar a bola para dentro. Ele é esse cara. Então não tiro o Igor Thiago por conta de característica. Aí é complicado. Aí o Matheus Cunha, eu acho que talvez ele seja titular, tá? Mas eu não acho mas eu só acho que ele seja titular. Assim, agora, né, diante da convocação do Ancelotti, ele deve ser o titular. Mas eu acho que o Ancelotti vê ele mais como meia. Tanto que quando o Brasil jogou no 4-2-4, ele vinha mais para trás. Ele era o cara que dava um passo, ou pelo menos tentava. Então, assim, para mim, por conta disso, o João Pedro seria meu centroavante. Para mim, o João Pedro, ele seria esse cara. E, de novo, eu não acho que ele tá errado. Assim, de novo, não falei isso. Eu não acho que ele tá errado. Porque aqui a gente não tá discutindo o nível dos caras. Os caras, todos eles, mais ou menos, estão no mesmo nível. A gente tá discutindo questão de preferência e característica. Então, assim, para mim, o Matheus Cunha é esse cara que é mais meia. Ele vai armar o jogo. Ele não vai estar na área. Ele vai armar para quem chegar, que aí vai ser Vinícius Júnior, Rafinha ou quem passar ali. Então, eu preferia ter um cara na área. Só que eu não consigo colocar o Igor Thiago lá ainda. Porque eu acho que o Igor Thiago, entre esses, é o que tá abaixo. Para mim, portanto, teria que ser o João Pedro. Já que eu não levei o Endrick. E se fosse para eu levar o Endrick, eu ainda não sei como ele encaixa na seleção. Como centroavante. Então, por isso que para mim seria o João Pedro. Mas o ponto que eu queria tocar era esse. Será que o Matheus Cunha, ele vai ser... Para ti, ele vai ser titular. E se ele vai ser titular, ele não vai ser mais meia do que centroavante? Como é que fica isso? É só fazer um ataque móvel, mano. A França tem 3 pontas no comando de ataque e todo mundo joga, mano. Mas aí também, aí transformar assim numa questão tão simples, aí era só o Neymar ser novo de novo também. Não, era cara, só...
O cara não tem que morrer na área, não, mas só ele rodar, flutua. Pelo amor de Deus, cara. Não, mas é porque transformando uma coisa assim tão simples, vai ficar até difícil de eu responder. Não, assim, mano, não é o fim do mundo, não. O Matheus Cunha tem qualidade para jogar em todo campo. Ele pode flutuar no meio de campo, pode segurar o centroavante, pode trazer para recuar, pode entrar o ponta na área, que o Ryan gosta muito de fazer isso e entrar no segundo tempo. O Luiz Henrique rabisca muito para dentro. O Vinícius Júnior joga de no Real Madrid, mano. Tem um mundo de opções, mano. Só tem coisa boa para tirar daí, mano. Não tem dificuldade. Eu concordo, mas eu acho também que o Matheus Cunha poderia, mas é porque ele não tá mais jogando centralmente. Ele joga mais atrás. Essa é a questão. Ele poderia estar ali, mas ele joga mais atrás. Eu também no United não precisa, mano. Você tem o Chesco, você tem o Embelmo. Ele faz o que é melhor pro time, mas na seleção ele pode fazer isso, mano. Ele tem a qualidade, ele tem a característica. E também, assim, o Vinícius Júnior absurdo, né? O nível ruim que ele joga na seleção brasileira. Mas eu acho que dentre todos os momentos ruins do Vinícius Júnior na seleção brasileira, o pior foi quando ele jogou mais na frente. Eu acho que ele é menos pior jogando na ponta do que quando ele joga centroavante. Também acho. Centroavante não, mais na frente. Então, assim, por isso que eu tô dizendo, beleza. O Matheus Cunha vai jogar mais atrás e vai passar para quem chegar na área. Aí é o Vinícius Júnior e o Rafinha. E o Vinícius Júnior foi pior do que quando ele joga em ponta. Então é isso que para mim pega um pouco também. Porque é como eu tô dizendo, beleza, ele pode fazer isso, pode acontecer, mas eu não tenho indícios de que isso seria a melhor opção. É porque o Brasil, assim, na minha visão, fez muito amistoso com seleção mais fraca que o Brasil, macho. E o Ancelotti, ele é um treinador reativo, mano. Então, ao longo da Copa do Mundo, ele vai pegar uma boa seleção, macho. Que é mais fácil fluir o estilo de jogo dele. Contra a seleção retrancada, macho, tem muito atacante. O Vinícius Júnior joga muito melhor trazendo a bola, puxando os caras já atrás do que os caras, todo mundo lá atrás, mano. Todo mundo lá atrás do Vinícius Júnior não consegue performar o melhor talento dele, mano. Então, sim, eu acho que tem vários, mano. Durante uma Copa do Mundo e avançando, tem várias coisas pra rolar. Mas... Tu tem quantas camisas do Vinícius Júnior, cara? Só pra... Cara, graças a Deus eu tenho 0 e vou continuar tendo 0, cara. Então, é com essa aí, né, que a gente encerra a gravação de hoje. Queria só que a produção passasse para o próximo slide, que é o último, para a gente se despedir, né? Tá um pouco sumido aí, né? O rapaz desapareceu. Então, assim, só para encerrar a gravação, considerações finais. Alguém tem mais alguma coisa para dizer aí? Peraí, pô. Aí fica complicado dizer alguma coisa, mas é isso. Mano. Aqui acabou. Famosos que deveriam ter asas. Enfim, eu prefiro o último slide, mas vamos lá, né? A produção escolheu isso aí, a produção tá rebelde. Matheus Moreira, suas considerações finais, mais alguma coisa a dizer? Ou só a despedida? Eu só queria dizer que foi uma honra gravar com tanta inteligência do meio futebolístico como vocês, mano. Amo vocês. Acho que cara fofo, mano. Cara fofo. Carlos, suas palavras finais. É isso daí, né, gente? Enfim, começou, né? A gente se falava, pô, ninguém tá ligando pra essa Copa e tal. Tá aí, tá todo mundo falando da Copa do Mundo. Demorou a dar tração, é verdade. Mas contagem regressiva, né? Infelizmente. Já tô sentindo que tá acabando já. Mas é isso daí. Eu acho que não, mas torcer, né, cara? Assim, enfim, a gente mostrou os nossos pontos de vista aqui, mas torcer, cara, para que tudo dê certo, que a seleção possa ser campeã, para que todo mundo que foi convocado possa atuar bem, possa, enfim, trazer esse título que há tanto tempo, né, nós estamos esperando, né? E é isso daí. Abraço para os amigos. E vai vir mais material sobre Copa, né? Porque, enfim, Copa é de 4 em 4 anos, né? E agora, para finalizar, Matheus Bastos, queria que você suas palavras finais, mas eu queria que você desse suas palavras finais fazendo a cara do Ancelotti. Eu não vou conseguir concentrar para fazer os dois, mas eu faço a cara no final. Como o Carlos disse, né? Ele falou bem.
que demorou, mas chegou, energia de Copa, clima de Copa é diferente. Acho que mesmo quem ainda acha que o Brasil não vai ganhar, como eu, por exemplo, já está contagiado e assim, como vocês falaram, né, o Ancelotti é um treinador mais reativo, vamos dizer assim, e agora vai ter o teste de reatividade valendo, né? Então, talvez pode ser que tenha um desempenho aí que a gente não espera, alguma coisa que surpreenda a gente e que acabe dando certo, né? Enfim, Copa é Copa, futebol é jogado, não tem, apesar de a gente apontar favorito que é acolá, como diria o Mister Renato Paiva, que fez história no Mundial de Clubes, o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Então, vamos ver se no poder Essa da frase é cabeça, absurda. E É ter sempre sido do Lion, mano. é O Lion vai mais ser absurdo ainda. essa frase é uma loucura. É uma loucura, pô. Enfim, vamos ver se na camisada o Brasil vai avançando, 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 e se deixar chegar, vamos ver o que que acontece, né? Mas Pior é isso. que eu acho que é isso mesmo, cara. Eu acho que o Brasil, se ganhar, é na base da resenha mesmo, na base da camisa, porque não tem outra coisa, não tem mais, não tem. Assim, pô, não dá, pô. Não dá. Assim, a gente tá atrás, gente. Tem que É, ser sincero que a gente tá atrás de algumas seleções, tá atrás de Espanha, França, Argentina, mesmo Inglaterra, que vem num percurso parecido, mas a gente tá atrás, né, do que eles. A própria Alemanha pode surpreender. Enfim, é isso aí. mas Eu, eu, o eu que aposto, muito. eu aposto, eu aposto que o Carlos lá da Alemanha tá fazendo esse mesmo discurso e tá dizendo assim, tem o Brasil. Aposto que o Não, Carlos lá não, assim, da Espanha. se a Alemanha ganhar, F, né? Eles Não, empatam com a gente, então não pode. eu acho que o A Carlos lá Itália da. também, né? Vai ganhar. A Itália também. Eu acho A que o gente não Carlos pode lá dar. da Espanha. Acho que o Carlos da Espanha tá falando a mesma coisa também, tá assim, pô, nosso ciclo é novo, os caras estão começando agora, tem os caras lá na frente, não sei o que, o Brasil, tem o Ancelotti, os caras, então eu acho que é isso. Então valeu, gente. Matheus Bastos vai encerrar com a cara do Ancelotti. E por onde andará o Wallace Borges? Valeu, rapaziada. Boa noite.